Boa tarde. Eu queria muito agradecer nesse momento ao Rafael, a Keren, o professor Alexandre Taleb, a Rosana, toda a equipe aqui que está sempre nos ajudando para levar a vocês essas informações maravilhosas. Hoje o tema é sobre suporte básico de vida. Temos algumas novas recomendações, principalmente pelas diretrizes da American Heart Association de 2010. Vamos fazer um pouco de comparação antes de 2005 até 2010 e a partir de 2010 até 2015, o que houve de modificações no suporte básico de vida, tá? Eu me chamo José de Arimateia, Cunha Filho, sou intensivista, fisioterapeuta e enfermeiro intensivista. Bem, existem cada vez mais evidências que a interrupção das compressões torácicas por qualquer razão é ruim. Então hoje a gente tem a certeza que a compressão ela é necessária, ela é um dos itens que houve uma mudança necessária e a gente vai estar falando sobre essas modificações e o quanto antes você iniciar a massagem cardíaca, melhor é, tá? A sobrevida é maior. O acesso também público à desfibrilação tem um potencial muito grande, principalmente nos primeiros minutos, né? O maior avanço cultural e tecnológico no tratamento pré-hospitalar da morte súbita por parada cardíaca desde o desenvolvimento da RCP. Então hoje a gente precisa conhecer o manuseio desses recursos, desses equipamentos, principalmente o desfibrilador, né, automático, o DEA. Ele pode ser utilizado por uma pessoa leiga, se assim souber utilizar, ou por um socorrista que tem o conhecimento também. Ele é bem simples, fácil, por isso que é importante a gente fazer treinamento prático para que essas pessoas possam multiplicar esse conhecimento, né? Principalmente em locais que tem um aglomerado de pessoas, né? Em shoppings, estádios, locais onde tem um número significativo de pessoas, deve-se ter um DEA presente, né? A ênfase são nas compressões torácicas, a gente vai estar dando uma ênfase muito grande. Compressões rápidas e com o mínimo de interrupções possíveis. Leigos são encorajados a realizar só compressão torácica. Não é exigido do leigo um conhecimento mais preciso, né, mais aprimorado, como uma pessoa que já tem uma formação, né, como socorrista. Foi excluído ver, ouvir e sentir, não é mais necessário. Tá? Então a gente precisa entender que essas modificações foram para melhor. A cadeia de sobreviventes de 2005 e 2010 era da seguinte forma: primeiro era o acesso rápido, né? Você ligar o 192, o 193, o 92 é o SAMU, o 93 é o Corpo de Bombeiro, o 90 é a Polícia Militar. Você solicitar um socorro mais rápido, né? Um suporte quanto antes mais rápido. A RCP precoce também era necessária, né? Quanto antes iniciar a RCP. A desfibrilação precoce, você solicitar que, além de chamar um socorro, você também procurar trazer o mais rápido, né, o desfibrilador. E os cuidados avançados precoces sendo necessário também, a partir do atendimento do socorrista, né, do suporte avançado. E a cadeia de sobrevivência de 2010 a 2015, nós também temos uma ênfase muito grande agora no reconhecimento imediato à parada cardiorrespiratória e acionamento do serviço de emergência e urgência, e iniciado a RCP, né, a ressuscitação cardiopulmonar. E em seguida a RCP precoce, quanto antes, com ênfase nas compressões torácicas. Logo em seguida também é trazido o mais rápido possível pelo socorrista o desfibrilador, e também já é iniciado o quanto antes nos primeiros minutos, tá? E suporte avançado de vida eficaz, sendo necessário, você vai solicitar, de acordo com a necessidade, um suporte avançado. E os cuidados pós-parada cardiorrespiratória integrados, que hoje se fala muito nesses cuidados pós-parada. Vocês vão entender muito bem da hipotermia que é realizada, os cuidados necessários durante a pós-ressuscitação cardiopulmonar. Identificando uma parada cardiorrespiratória, como as vítimas em PCR podem apresentar um curto período de atividade semelhante à convulsão, ou gasping agônico, né, essa não ventilação, é um padrão respiratório irregular, que podem confundir os possíveis socorristas. Os atendentes e operadores devem ser especificamente treinados para identificar
eventuais manifestações de parada cardiorrespiratória, para melhorar o reconhecimento da parada. Então, hoje o treinamento, ele é insistentemente, assim, rígido, rigoroso, né? Você tem que ser avaliado, tanto teoricamente quanto prático, para que você possa não apenas ter o conhecimento científico, conhecimento das novas diretrizes, conhecimento teórico, mas também você tem que saber aplicar. Então, para o leigo não é tão exigido, né? Assim, a exigência para o leigo é só as compressões torácicas, mas para o socorrista, para o profissional da área de saúde, você já é mais exigido, porque aí sim, realmente requer uma habilidade maior. Então, nós tínhamos, né? A antiga abordagem era o ABCD, né? Você tinha o ABCD, o A que era abrir vias aéreas, né? O B, que seria uma boa ventilação, o C, circulação, e o D, desfibrilação. Hoje já mudamos, né? Hoje o profissional de saúde, ele deve verificar rapidamente se não há respiração, ou se a mesma é anormal, ou normal. Isto é, não respirando ou apenas com gaspio, ao verificar a capacidade de resposta da vítima. Então você tem que realmente ir até a vítima, você tem que chamar a vítima se realmente ela responde, ok? Então hoje a gente tem uma ênfase muito grande na nova abordagem, na CABD, que seria circulação, abrir vias aéreas, A de abrir vias aéreas, B de boa ventilação e D de desfibrilação, ok? Então o profissional de saúde não deve levar mais do que 10 segundos para verificar, para avaliar o pulso, se realmente está fino, se está forte. E caso não sinta o pulso, em 10 segundos deve iniciar a RCP. E usar o DS se possível, né, se estiver disponível. Então, rapidamente você identifica a resposta do paciente quanto ao nível de consciência, você rapidamente verifica se tem uma boa circulação, pulso. E o ver, ouvir e sentir é um procedimento que foi abolido. Se não há respiração, foi removido o algoritmo, você já inicia a RCP, tá? Minimizando a interrupção das compressões, a gente tenta evitar que as compressões sejam interrompidas. Logo de imediato, você, após 10 segundos, já identificando a alteração da perfusão, você já inicia a RCP. Isso evita-se dado maior ênfase à RCP de alta qualidade, com frequência e profundidade de compressão torácica adequada, permitindo um retorno total do tórax entre as compressões. A gente vai estar falando sobre esses valores, de quanto de compressão torácica, como que é uma compressão, uma massagem cardíaca de qualidade, tá? O uso de pressão cricóide durante a ventilação em geral não é recomendado mais, já foi também retirado. As alterações na sequência da RCP é CAB, circulação, abertura de vias aéreas e boa ventilação, em vez de ABC. Tá? A ênfase nas compressões torácicas foi a principal mudança. Em 2010, nas novas diretrizes, os socorristas leigos e profissionais podem utilizar a RCP, porém a frequência de compressão torácica é no mínimo de 100 por minuto. 100 compressões torácicas por minuto, não menos do que isso. Tá? Então a gente vai utilizar a técnica correta. A profundidade da compressão em adultos foi ligeiramente alterada, para o mínimo de 5 centímetros, em lugar da faixa antes recomendada que era de cerca de 4 a 5 centímetros. Hoje é o mínimo 5 centímetros de profundidade. Há um maior foco na aplicação de RCP em equipe. Tá? Terapias elétricas também, a ênfase na desfibrilação precoce, integrada com a RCP, de alta qualidade, é a chave para melhorar a sobrevivência da parada cardiorrespiratória súbita. Então, quanto mais rápido você iniciar o desfibrilador, utilizar essa técnica, né, de terapias elétricas, você tem uma sobrevida maior, um tempo de resposta maior de reorganização dos estímulos elétricos. Então, aqui você observa muito bem que de 0 a 5 minutos o estímulo elétrico está todo desorganizado. Se a gente iniciar uma desfibrilação neste período de até 4 minutos, você consegue melhorar essa reorganização desses estímulos, né? E aqui, de 5 a 10 minutos, a importância ela é muito grande quanto à perfusão. Precisa de circulação. Então, a perfusão e a RCP ela é extremamente fundamental. Não se deve permitir que o tempo fique muito prolongado, porque a cada minuto que se perde, aumenta o tempo de maior risco de sobrevida. Então, o paciente precisa, logo quanto antes,
reverter essa parada cardiorrespiratória. Então, inicialmente, você, se puder, se tiver acesso, uma desfibrilação, logo até os 5 minutos, tem uma resposta muito boa, muito satisfatória. De 5 a 10 minutos, a massagem cardíaca ela já tem um efeito fundamental, né? E um pouco maior de 10 minutos, aí já tem alterações metabólicas, são novas terapias que a gente vai estar falando logo seguidamente, né? Então a gente precisa compreender que o tempo é ouro, a hora ouro ela é extremamente fundamental, ok? Nós temos aqui o uso de desfibrilador elétrico, automático, DEA, em hospitais também. É obrigatório, está dentro da regulamentação da própria portaria da RDC 7. Em 2010, reafirmação da recomendação de 2005. Apesar de evidências limitadas ao uso do DEA, podem ser considerados para o ambiente hospitalar como forma de facilitar a desfibrilação precoce, meta de administração de choques em menor ou igual a 3 minutos do colapso, especialmente nas áreas cujo pessoal não esteja capacitado para reconhecer ritmos ou em que o uso de desfibriladores não sejam frequentes. Então, se você tiver um acesso a esses recursos, vamos utilizar, vamos aplicá-lo, que a chance de sobrevida é maior, aumenta. Os hospitais devem monitorar os intervalos entre o colapso e o primeiro choque e os resultados da ressuscitação. Nós precisamos utilizar protocolos. Dentro de um ambiente hospitalar, você tem uma equipe, né? Pelo menos 5 funcionários vão estar, cada um com o seu papel, atuando frente a uma parada cardiorrespiratória. Tá? O uso do DEA ainda em crianças agora inclui bebês também. Em 2010, na desfibrilação em crianças de 1 a 8 anos de idade com o DEA, o socorrista deve usar um sistema atenuador de carga pediátrica se disponível. Não tendo uso desse sistema atenuado de carga, use o DEA padrão. Em bebês com menos de 1 ano de idade, é preferível um desfibrilador manual. Se não houver um desfibrilador manual disponível, aconselha-se um DEA com atenuação de carga pediátrica. Se nenhum dos dois estiver disponível, use um DEA padrão. Tá? Ainda em 2010, pelas modificações, né, e as recomendações anteriores, uma carga de 2 a 4 joules por quilo pode ser usado para energia de desfibrilação inicial, isso em pediatria. Para facilitar o treinamento, pode ser utilizado ou considerar uma carga inicial de 2 joules por quilo. Assim fica mais fácil, né? Para os choques subsequentes, os níveis de energia devem ser de no mínimo 4 joules por quilo, podendo ser considerados níveis de energia mais altos, desde que não excedam 10 joules por quilo ou a carga máxima de adultos. Tá bem? A colocação de eletrodos também. Para facilitar o treinamento, a posição padrão ensinada em curso da American Heart Association não será modificada em relação à posição recomendada de 2005. Okay? Aqui nós temos algumas recomendações obrigatórias, que é bom a gente observar muito bem, como reconhecimento no adulto, sem respiração ou respiração anormal, isto é, apenas com gasping. O gasping não é uma ventilação, não é uma respiração correta, né? Em crianças, sem respiração ou apenas com gasping também, você já tem que ter o quê? Uma atitude mais rápida, né? Sem pulso palpado em 10 segundos para todas as idades, apenas para profissionais de saúde. Então, você já inicia rapidamente, você avalia, né, a circulação em 10 segundos no máximo, não identificando a circulação, verificando a necessidade de RCP, já começa imediatamente. A sequência de RCP é CAB. Frequência de compressão, né? A profundidade da compressão no adulto, no mínimo 2 polegadas, que equivale a 5 centímetros de água. Na criança, no mínimo 1/3 do diâmetro anterior-posterior, cerca de 2 polegadas até 5 centímetros de água. E no mínimo 1/3 do diâmetro, isso em bebês, anterior-posterior, com cerca de meia polegada, 4 centímetros presente, né, de profundidade. O retorno da parede torácica, ela deve ser total, né, profissionais de saúde alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos. Isso é obrigatório, a gente não consegue manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, e isso por muito tempo. Então, a cada 2 minutos é o ciclo necessário para uma boa RCP, você troca com um profissional que está cuidando da ventilação, troca com outro profissional que esteja naquele momento podendo fazer esse revezamento,
ok? É importante você permitir o retorno total entre as compressões, tá? Vias aéreas, inclinação da cabeça, elevação do queixo, profissionais de saúde que suspeitarem de trauma, anteriorização da mandíbula, muito cuidado com a manipulação da coluna cervical. Vamos estabilizar primeiro o uso de colar cervical, certo? Principalmente paciente de trauma, muito cuidado. Relação compressão e ventilação até a colocação da via aérea avançada, no adulto é de 30:2 ou 1 ou 2 socorristas, tá? Lembrando que é de 30:2. 30 compressões e 2 ventilações. Para pediatria e criança também 30:2 com 1 socorrista e com 2 socorristas 15:2. Né? Com 2 socorristas profissionais de saúde já dá para fazer 15:2, ok? Ventilações quando socorrista não treinado ou treinado e não proficiente, apenas compressões. Aquele que não tem experiência, um leigo, pode realizar apenas as compressões que já vai ajudar muito, tá? Ventilações com via aérea avançada, profissionais de saúde. Aqui entra uma ventilação a cada 6 a 8 segundos ou 8 a 10 ventilações por minuto. A sincronia com compressões torácicas, cerca de 1 segundo por ventilação. Elevação visível do tórax. Você tem que checar, ter a certeza que realmente a ventilação está eficaz, a via aérea está pérvia, né? E desfibrilação, colocar o uso do DEA assim que ele estiver disponível, minimizar as interrupções nas compressões torácicas antes e após o choque. Reiniciar a RCP, começando com compressões imediatamente após cada choque, ok? Até na hora que você colocar os eletrodos, você não precisa parar de fazer a massagem cardíaca. A interrupção da massagem cardíaca é somente no momento do choque, que vai ser comunicado, vai ser avisado. Então aqui nós temos o ciclo, né, da RCP. Nós temos parada cardíaca não presenciada, igual a 2 minutos de RCP. Você não identificou a parada, você já chegou, o paciente já estava inconsciente, não responsivo, você já inicia a massagem cardíaca. Então você tem aqui, ó, não responde, não respira, comunicar, solicitar o socorro de emergência, né? Ligar para o 192 e solicitar também que tragam o DEA o mais rápido, o desfibrilador. Isso em 2 minutos a massagem cardíaca você já inicia, já começa a realizar as compressões cardíacas. Em 30 compressões e 2 ventilações, abrir vias aéreas, 2 ventilações, utilização do DEA quando disponível, analisar o ritmo, o próprio desfibrilador ele faz essa análise do ritmo, se for chocado, se o choque for indicado, ele mesmo já avisa e você pode acionar o choque, ok? Choque não indicado, você continua fazendo a massagem cardíaca, ok? Logo em seguida, tá certo? Então esse ciclo, ele acontece muito rápido, durante 2 minutos, né? Então, algoritmo universal de suporte básico de vida no adulto, simplificado. Então, nós temos o primeiro, não responsivo, sem respiração ou com respiração anormal. Respiração apenas seria um gaspo, né, irregular. Acione o serviço de emergência e solicite um desfibrilador. Iniciar a RCP, ok? Verificar o ritmo, choque, caso indicado, através do desfibrilador. Respira, repita a cada 2 minutos a verificação, se for indicado um novo choque, ok? Então, isso é um ciclo que a gente tem que estar verificando essa mudança do socorrista que faz a RCP, a cada 2 minutos tem que ser feita uma troca. Suporte básico de vida em pediatria, nós temos aqui o CAB em vez de ABC, como já havíamos citado. A ênfase é permanente na aplicação de RCP de alta qualidade, né? Com a preocupação da profundidade, com o retorno completo do tórax, profundidade adequada das compressões para no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Isso corresponde a aproximadamente 4 centímetros na maioria dos bebês e cerca de 5 centímetros na maioria das crianças. Procedimento: ver, ouvir, sentir se a respiração removida da sequência. A aplicação do DEA em crianças menor que 1 ano pode ser utilizado como foi citado, tá certo? Ressuscitação neonatal, nós temos ainda algumas diretrizes, né? A relação compressão e ventilação. Em 2010, as paradas cardiorrespiratórias neonatais são predominantemente asfíxicas, motivo pelo qual a sequência de ressuscitação ABC com relação é de 3:1. Foi mantida, exceto quando a etiologia claramente cardíaca, se a parada cardiorrespiratória tiver conhecimento etiológico cardíaco, uma relação mais alta de 15:2 deverá ser considerado, ok? Principalmente nos casos onde você já tem um diagnóstico cardíaco, né, de alteração, você já conhece o paciente, aí sim você já pode, tendo essa suspeita,
ter essa conduta diferenciada. Deve haver uma relação compressão-ventilação de 3:1, com 90 compressões e 30 respirações, perfazendo aproximadamente 120 eventos por minuto, tá? De compressões torácicas. Motivo: a relação compressão e ventilação ideal permanece desconhecida. A relação de 3:1 para recém-nascido facilita a administração do volume versus minuto, né, adequado, considerada crítica para a vasta maioria dos recém-nascidos que sofrem uma parada cardiorrespiratória por asfixia. Então, nesses casos, você realiza 3 compressões e uma ventilação, tá? O recém-nascido ele tem um número de ventilações um pouco maior em relação à criança e o adulto, né? Então, a gente precisa realmente seguir essas diretrizes, porque através de estudos, através de, né, de uma fundamentação científica, isso foi mostrado que a resposta seguindo o protocolo ela é muito superior a instituições que não usam protocolos. Então a chance de sobrevida ela é muito maior. Ok? Nós temos aqui durante o atendimento ao politraumatizado, na avaliação primária, sempre lembrando do uso de equipamentos de proteção individual, né, luvas, máscara, óculos de proteção, botas, avental descartável. É importante a gente utilizar a roupa de acordo com a necessidade, né? A gente tem que ter um uniforme padrão, ok? Na definição, nós temos a avaliação primária e a abordagem inicial ao paciente, identificando as lesões com risco de morte e realizando as manobras de reanimação de forma coordenada, de acordo com as competências técnicas da equipe. Cada membro da equipe vai saber bem o seu trabalho, o seu papel, para que ele está ali, qual é a sua real situação. Então, nós temos aqui no trauma, suporte básico de vida no trauma, nós temos a avaliação primária, a reanimação, quanto antes, a massagem cardíaca. Se o paciente estiver instável, você pode tentar conseguir com que realize mais rápido a transferência, né? Estável, avaliação secundária, você já pode realizá-lo quanto antes, ok? Ainda na avaliação primária, você tem o A, de via aérea, com proteção da coluna cervical, o B, ventilação e oxigenação adequada, o C, circulação com controle de hemorragia, o D, estado neurológico e o E, disposição da vítima. Tá? O A, garantia de vias aéreas pérvias e a proteção da coluna cervical. Isso a gente faz de uma forma muito rápida, né? Questão de minutos, segundos, né? A via aérea com proteção da coluna cervical, nós temos alguns sinais de obstrução, como alterações da voz, rouquidão, sons anormais, sons ruidosos, queimadura de orofaringe, dependendo da cena do local, você já tem uma suspeita de presença de queimadura, principalmente nas vias aéreas, então você já, através da avaliação rápida de liberação das vias aéreas, você já identifica isso. Então, é muito importante o conhecimento desses sinais de obstrução. A via aérea com proteção da coluna cervical ainda causa alguma causa de obstrução. Queda da base da língua, em algumas situações isso pode acontecer. Corpo estranho, dentes, próteses, alimentos, também pode obstruir as vias aéreas. Trauma da faringe, fratura ou esmagamento. Trauma de face, queimadura da orofaringe, como citamos. Isso tudo pode trazer comprometimento na entrada e na saída do ar. Ainda, algumas abordagens, nós temos aspiração de secreção, tendo equipamento na unidade, né, na USA, elevação do mento, para liberar um pouco mais a entrada e a saída do ar, elevação da mandíbula, com muito cuidado para evitar um trauma na coluna cervical, se o paciente tiver, muito cuidado na manipulação, colocação de cânula orofaringe de Guedel, para evitar que o paciente ele morda, né, e dificulte mais ainda a higienização das vias aéreas. Retirada de corpo estranho, muito cuidado na ênfase da varredura. É importante que essas técnicas sejam realizadas por profissionais especializados, que realmente entendam. Então, abordagem ainda, aspiração de secreções, elevação do mento, elevação da mandíbula, colocação de cânula de Guedel, retirada de corpo estranho, muito cuidado durante a avaliação. Ainda você tem na abordagem uso da técnica, né, da estabilização da coluna cervical. Aqui você tem ainda o uso da cânula de Guedel, para justamente permitir uma entrada e saída melhor das vias aéreas. B, garantir ventilação e oxigenação adequada. Você tem na respiração sinais de ventilação inadequada, uso de uma presença de gás
ou uma oxigenação inadequada. O paciente já se encontra com cianose de extremidade, né, na região auricular da boca, frequência respiratória aumentada, muito elevada, agitação, confusão mental por hipóxia, né? Saturação de oxigênio abaixo de 90, que isso já realmente representa um distúrbio de oxigenação significativo, instabilidade da caixa torácica, pode ter fraturas, né? Uma instabilidade da caixa torácica, ferimentos torácicos, então isso tudo pode comprometer a respiração, ok? Causas que levam à alteração da ventilação e oxigenação inadequada também pode ter causas intrapulmonares, né? Uma contusão pulmonar, pneumotórax, ainda hipertensivo, não drenado, fratura de múltiplos arcos costais, hemotórax também, que pode comprometer muito a oxigenação e a ventilação. Ainda causas que comprometem a ventilação e a oxigenação inadequada. Você tem aqui, ó, o pneumotórax, você percebe que você tem um colabamento, né, do lado do pneumotórax com desvio contralateral, tá certo? Você tem aqui uma área que tem um extravasamento de arco subcutâneo, certo? Então esse pneumotórax aqui ainda é hipertensivo, não foi drenado, tá? Aqui você tem múltiplas fraturas de arcos costais que também podem comprometer muito a ventilação, a respiração, fica mais dificultada. Aqui você tem também o hemotórax, presença de sangue, que compromete muito a droga gasosa, a difusão facilitada, e isso prejudica muito na própria evolução do quadro, então tem que ser drenado o quanto antes. E na respiração, algumas abordagens, né? Oferecer oxigênio suplementar, fazer um curativo de 3 pontos nos ferimentos abertos, tá vendo aqui, ó, o curativo de 3 pontos. Aqui você tem a saída do projétil da arma de fogo e avaliação da perfusão tecidual, né, que seria a letra C. Circulação, sinais de perda sanguínea importante, alteração de pulso, alteração de pélvico, cianose, né? Causas, hemorragia externa ou interna, lesão medular, tá? Alterações da função cardíaca, tamponamento, infarto, alteração da permeabilidade dos vasos, infecção, né? Circulação ainda, abordagem, controlar a hemorragia externa, sendo identificado, acesso venoso periférico de grosso calibre, pelo menos 2, bilateral, um em cada lado, iniciar a infusão de líquido cristalóide, protocolo, né? Extremamente importante, o ringue lactato, né? Avaliar o abdômen e a pelve, porque são regiões que você tem em um processo hemorrágico uma perda significativa de sangue. E a letra D, avaliar o estado neurológico. Então é importante, essas sequências são muito rápidas de processo de avaliação, né? Você tem os sinais neurológicos, alteração do nível de consciência, o diâmetro da pupila, reações pupilares, se é fotorreagente, se ela está anisocórica ou anisocoria, ok? Causas, lesão direta no cérebro, TCE, um trauma direto, hemorragia intracraniana, oxigenação e perfusão cerebral inadequado, intoxicações por álcool, drogas, pode comprometer também, distúrbios metabólicos, né? Podem levar a uma encefalopatia hepática, disfunção neurológica ainda, abordagem, garantir a boa permeabilidade das vias aéreas, minimizar o déficit de oxigênio, o distúrbio de oxigenação suplementar. Então você entra com um suplemento de oxigênio para diminuir um pouquinho esse déficit, monitorar a glicemia capilar, e letra E, exposição da vítima. Então a gente precisa ter essa sequência muito bem elaborada, muito conhecido, bem treinado, para que a gente possa realmente permitir um maior suporte à vida. Então aqui nós temos o cuidado de evitar uma hipotermia pós-parada, aspectos essenciais, garantia de proteção individual e coletiva, não só do paciente, mas também de toda a equipe presente. A gente tem que garantir essa segurança, né? Individual e coletiva, e evitar que outras vítimas possam realmente se fazer presente. Definição de avaliação primária, é fundamental entender que a avaliação primária, o suporte básico de vida, ela é muito necessário para o suporte avançado. O suporte básico de vida bem feito, bem elaborado, bem aplicado, isso retarda as lesões secundárias, isso permite com que durante o suporte avançado a evolução, a conduta, a prática seja melhor ainda, né? O reconhecimento de alterações que colocam a vida em risco de morte iminente, isso no suporte básico de vida você já identifica. A abordagem inicial politraumatizado também muda algumas características, mas é fundamental.
Que caminho, essa frase eu achei muito bonita, que caminho vamos percorrer além da busca incessante pelo conhecimento? Não sei. Ainda temos que escolher, não o que parece mais fácil, mas o que ofereça a melhor vista do horizonte. Sempre é importante a gente entender que o mais fácil nem sempre é o que é o melhor para o paciente. Por isso a gente tem que se preparar para o mais difícil, para o complexo, e o mais fácil realmente sendo presente, isso todos os profissionais vão realizá-lo muito bem. Agora a gente precisa acreditar, aplicar bem o suporte básico, ter protocolo, seguir, fazer educação continuada, reciclar nos cursos da America Heart, suporte básico e avançado, realizar um bom APH, atendimento pré-hospitalar, PHTLS e outros cursos, todos a gente tem que fazer. O suporte básico é o básico de todos. Então, mas para isso a gente tem que praticar, temos que treinar, tá? E sucesso para vocês. Um grande abraço e até a próxima.